Professor, da adolescente lá da área 17, Esther Fernanda. Pai do Senhor, Esther. Pai do Senhor. Amém. Eu gostaria de saber como usar a fé cristã para influenciar pessoas ateias. Muito bom, parabéns pela pergunta. Muito boa pergunta. Eu diria, e aqui é uma opinião pessoal do que eu observo, tá? Eu observo que as pessoas gostam de pessoas que tenham uma mente ilustrada, uma mente bem alimentada. É a ideia de que nós devemos alimentar o nosso espírito e alimentar o nosso intelecto. Eles não são dissociados. Alimentar o espírito significa alimentar o intelecto e vice-versa, tá? Então devemos ler bons livros, termos capacidade de argumentação, de dialogar bem, e devemos, de alguma forma, apesar de vocês serem muito jovens, devemos ser, de alguma forma, especialistas em alguma coisa. Devemos ter um nicho de estudo, um ponto específico. O próprio evangelista Marcelo Telles escreveu um livro sobre a ressurreição, e diga-se de passagem, a ressurreição de Jesus tem que ser um fato da história. Não é que a ressurreição de Jesus só é verdadeira porque nos dá conforto ou porque nos dá esperança. Não. Paulo diz, 1 Coríntios 15, que Jesus só ressuscitou se for um fato da história, tá? Existem 4 fatos mínimos da ressurreição, que até os ateus acreditam, tá? Por exemplo, Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, foi colocado no túmulo de José de Arimateia, 3 dias após, domingo pela manhã, o túmulo foi encontrado aberto e vazio, e os discípulos disseram que Jesus ressuscitou dos mortos. Eta Lineman, Gerd Ludermann, John Dominic Crossan, o próprio Bart Ehrman, 4 ateus de renome, acreditam nesses 4 pontos. Então a gente tem que ter, de alguma forma, a mente bem alimentada, e devemos estar, de alguma forma, é a obrigação nossa. Pedro disse que devemos sempre estar preparados a responder com mansidão a razão da esperança que há em nós. Então, não é opcional defender a fé quando você está evangelizando, não é opcional. Você não tem o direito de dizer, eu não quero. Pedro diz que é obrigação nossa, é nosso dever, tá? Então, além disso, a questão do testemunho. Então, você quando está dialogando com alguém e você sabe que aquela pessoa só quer zombar de você, só quer caçoar, né, da fé cristã, zombar da fé cristã, você tem que saber ter o tirocínio e você vai decidir, olha, eu vou me submeter a essa zombaria. Agora, se houver uma plateia assistindo, vale a pena você se submeter pela plateia. Mas eu diria que devemos estudar, ler bastante, ter um nicho, tá? E ser reconhecido por alguma coisa. Devemos ser reconhecidos por alguma coisa, tá? Por exemplo, se você perguntar a mim qual hoje é a maior autoridade no assunto, no tema ressurreição de Jesus. Qual hoje a maior autoridade? Gerd Habermas. Esse professor, Gerd Habermas, escreveu um livro sobre a ressurreição de 5.000 páginas. N.T. Wright escreveu uma trilogia sobre a ressurreição, chamada de A Ressurreição do Filho de Deus, 3 livros. Cada livro tem 1.000 páginas, tá? Josh McDowell, que é uma autoridade também no assunto, ele escreveu um livro sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse que fez um banco de horas de estudo de 700 horas. E se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que ele estudou 700 horas para ser um especialista a nível mundial em um assunto, tá? Se você botar na ponta do lápis, você vai descobrir que se você ler sobre um assunto apenas 1 hora por dia, durante 3 anos e meio, você alcança as 700 horas, que fez com que Josh McDowell fosse reconhecido como um especialista no assunto da ressurreição. Percebe? Então eu acho que essa responsabilidade está sobre nós e nós devemos fazer alguma coisa para tentar resolver essa questão pessoal, tá? Então, a pergunta de $1 milhão aqui, como é que eu posso ser um especialista no assunto e ter capacidade de dialogar e de defender a fé? É a pergunta de $1 milhão. O que é que você faz entre as 10 da noite e 6 da manhã? Então, use um espacinho desse tempo para se tornar um especialista e ter a capacidade de dialogar e defender a fé cristã bem, e representar bem a fé cristã. Além do testemunho, logicamente. Sim.